E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando sequência ao nosso curso de Física 053, na parte de termodinâmica, nessa aula nós vamos falar sobre propriedades térmicas da matéria, tá certo? A gente vai ver um pouquinho de equação de estado, propriedade de estado, um pouquinho de velocidade quadrática média, nível caminho médio, e para depois seguir o curso. Então, vamos lá. Né? Primeira coisa, a gente vai falar sobre a equação de estado. Né? A gente pode descrever variações do nosso sistema, né? Variações de temperatura, pressão, volume, através de uma equação, né? Chamada equação de estado, e com essa equação de estado a gente pode descrever as chamadas variáveis de estado, né? Que são as variáveis do sistema. Para um gás ideal, né, a equação de estado ela é bem simples, né? Um gás ideal é um gás que as partículas elas são pontiformes, né, não têm dimensão, elas não interagem entre si, né, elas estão espaçadas a uma tal distância que não há interação, de colisões entre elas, as colisões dessas partículas com as paredes da região que ela está condicionada são colisões totalmente elásticas, essas paredes são paredes rígidas. Então, obedecendo essas condições, a gente tem o chamado gás ideal, que obedece à equação de estado que vocês já devem conhecer lá do ensino médio, né? PV igual a nRT, né? Em que P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols desse gás, R é a constante dos gases ideais, que é esse valor aqui, né? 8,314 joules por mol vezes Kelvin, e T é a temperatura dada em Kelvin, né? Se esse gás, né, ele tem um número de mols, né, constante, né, a gente pode dividir, né, PV sobre T igual a uma constante, certo? Que a constante dos gases ideais é uma constante e a N é o número de mols é uma constante. Então, esse gás ele pode sofrer processos, né, de variação de pressão, ou volume, ou temperatura, né, e do estado inicial para o estado final, né, P2, V2, T2. Né? Então, a gente tem essa igualdade, então nós conseguimos estimar, né, parâmetros utilizando essa igualdade. Existem outras situações, por exemplo, que além do número de mols, a gente pode ter uma temperatura também constante. Então, número de mols e temperatura constante. Então, nós podemos relacionar pressão com volume, né? Pressão 2, volume 2. E tem outras variáveis, por exemplo, o volume constante ou a pressão constante. Então, a gente tem várias relações aqui que nós podemos tirar dessa equação do gás ideal. Então, aqui já tem um exemplo, né, utilizando essa ideia. Então, as chamadas condições normais de temperatura e pressão CNTP de um gás correspondem a um estado com uma temperatura de 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius equivale a 273,15 Kelvin, então temperatura 1, né? 273,15 Kelvin, né? E uma pressão de uma atmosfera, passando a pressão para o sistema internacional, né, Pascal, que é Newton por metro quadrado, é 1,013 vezes 10 a 5 Pascal. Né? Se você deseja manter 1 mol de um gás ideal nas condições de CNTP, qual será o volume necessário? Né? Então, nós temos que nós vamos manter essa pressão e essa temperatura, nós temos que, para 1 mol, né, o N é igual a 1 mol, e nós estamos interessados em descobrir qual que é o volume. Usando a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, eu estou interessado em encontrar o volume, então é o número de mols vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura, dividido pela pressão. O número de mols é 1 mol, certo? A constante dos gases ideais é 8,314 Joule dividido por mol vezes Kelvin,
né? A temperatura 273,15 Kelvin. E a pressão é igual a 1,013 vezes 10 a quinta Pascal, né? A gente pode cortar aqui mol com mol, né, daqui. A gente pode cortar Kelvin, esse Kelvin está embaixo com Kelvin, e aqui a gente fica com Joule. Joule é unidade de energia, né? Então, energia é massa, desculpa, massa é quilograma. Vou pôr a borracha aqui. Vou fazer no rascunho aqui. Então, vou escrever aqui em cima. Então, Joule é quilograma vezes velocidade ao quadrado, metro quadrado sobre segundo ao quadrado. E pressão Pascal é Newton, que é quilograma, metro por segundo ao quadrado, dividido por área. Newton por metro quadrado. Então, metro quadrado, tá certo? Então, eu estou dividindo esse por esse, né? Segundo quadrado eu vou cortar com segundo quadrado, quilograma eu vou cortar com quilograma, né? Esse metro aqui eu vou cortar com metro do quadrado, vai subir esse metro para cima, metro ao cubo. Então, o volume vai ser igual, eu já fiz essa conta, 0,0224 metros cúbicos. Então, esse é o volume que eu tenho para essas condições. Vamos para um segundo exemplo. O segundo exemplo fala o seguinte: um motor de automóvel usa, né, uma mistura de ar e gasolina e é comprimida, né, no interior de um cilindro antes da ignição. O motor típico possui uma razão de compressão 9:1. Isso significa que o gás do cilindro é comprimido de um volume igual a 9 vezes o seu volume original. A pressão inicial é 1 atmosfera, então vamos colocar esses valores aqui, né? Então, vamos pôr assim, que o volume inicial, né, o volume inicial V1 é igual a 9 vezes... Não, desculpa. O volume inicial... Vamos lá. O volume final, V2, é igual a 1/9 de V1, né? Essa é a relação entre os volumes. Beleza. Mas o que eu tenho? Eu tenho a pressão inicial, P1, é igual a 1 atmosfera, então isso é 1,013. Aqui não preciso passar para como chama? Para pressão em Pascal, não, porque eu vou dividir essas pressões. Depois vocês vão ver que não vai ser necessário fazer essa conversão. Então, vamos lá. A pressão inicial é 1 atmosfera, com um zero aqui de lugar significativo, e a pressão final é igual a 21,7 atmosfera. Né? Calcule a temperatura do gás comprimido. A temperatura inicial, temperatura 1, é 27 mais 273,15, né? Passando para Kelvin. Isso vai dar, deixa eu ver se eu já fiz isso, 300, aproximadamente 300 Kelvin. Então, eu tenho que P1, V1 sobre T1, é o número de mols do combustível continua constante, isso é igual a P2, V2, T2. Eu quero descobrir qual que é a temperatura depois, a T2. Então, eu vou passar esse T2 multiplicando. Então, eu tenho T2, vai ser igual a P2, V2, T1, dividido por P1, V1, né?
Então, vamos lá. Substituindo os valores, eu tenho que T2 vai ser igual a P2, que é 21,7 atmosferas. Né? V2, eu vou escrever como sendo o próprio V2, vezes a temperatura 300 Kelvin, dividido, né, a pressão inicial, 1 atmosfera, e o V1, eu posso passar esse 9 multiplicando, V1 é igual a 9 vezes V2. Aí eu corto V2 com V2, corto atmosfera com atmosfera, tenho 21,7 dividido por 1 vezes 300. 21,7 dividido por 2 vezes 300, isso aqui vai dar 735 Kelvin, que é a temperatura depois. Então, ele inicia com 300 Kelvin, né, 27 graus Celsius, e vai para, sobe 450 graus Celsius. Vamos lá. A equação do gás ideal, né, ela, que a gente descreveu anteriormente, né, equação de estado, ela foi obtida através do modelo molecular simples, né, desprezando o volume das moléculas e as forças de atração entre elas. Nós fazemos pequenas correções nessa equação de um gás ideal através da equação de Van der Waals, né? Ela faz algumas correções nessas propriedades. A equação de Van der Waals é essa aqui apresentada abaixo, né? Em que nós temos a pressão mais essa constante A aqui, que é uma constante empírica, vezes N, o número de mols, ao quadrado, dividido pelo volume ao quadrado, vezes o volume, menos o número de mols, vezes outra constante empírica, isso vai ser igual ao número de mols, vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura. Essa equação, quando a gente tem o N, número de mols sobre o volume, né, a distribuição das moléculas, né, bem espaçadas, então esse número de mols sobre o volume é pequeno, né, a distância média entre as moléculas é grande, e a equação de Van der Waals, ela volta para aquela equação, né, de estado do gás ideal, PV igual a nRT. Aqui nós temos um diagrama PV, né, que é uma forma interessante de se estudar, né, o comportamento do ciclo, né, do gás. E aqui nós temos uma etapa desse ciclo, que são isotermas, né, são variações de pressão e temperatura, né, a temperatura constante, pressão e volume, né, troquei a palavra, a temperatura constante. Então, cada uma dessas isotermas aqui, elas possuem uma temperatura, né? Sendo que essa temperatura T3 é maior do que a T2 e a T2 é maior do que a T1. Tá já? Então, esse é um diagrama PV, né? E aqui nós temos algumas isotermas. Outra informação interessante é sobre o número de Avogadro. O número de Avogadro, ele corresponde a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas por mol, né? Representado pela letra Na. Se a gente quiser calcular a massa molar, né, do composto, é o número de Avogadro vezes a massa de um mol de moléculas. Né? Que é a massa de um mol de moléculas, em que M é a massa de uma única molécula, certo? Então, essa é a massa molar. Agora a gente vai entrar um pouquinho no modelo cinético molecular de um gás ideal. Né? Então, a gente vai fazer algumas hipóteses para esse modelo, e aqui eu tenho a ilustração do comportamento aqui das minhas moléculas durante colisões, né, com a parede do recipiente. Né? Um recipiente com volume V contém um número N muito grande, né, de partículas idênticas com a mesma massa, né? A massa M. Então, essa é uma primeira hipótese no nosso modelo. As moléculas se comportam como partículas pontiformes, então a dimensão da molécula não vai interferir. As moléculas estão em movimento perpétuo, né, elas obedecem às leis de Newton. Cada molécula colide ocasionalmente com a parede do recipiente, mas é uma colisão perfeitamente elástica. Né? As paredes do recipiente possuem massa infinita, né, então elas não se movem quando as moléculas interagem com elas. Então a gente vai supor, né, que todas as moléculas possuem a mesma velocidade na direção x. Né? Então ela tem componentes na direção y aqui como representado, mas na direção x
nós vamos supor que todas as moléculas possuem o mesmo módulo da velocidade, né? Então, para cada colisão, a variação do momento da componente x do momento linear é dada por isso, né? O momento antes da colisão, quer dizer, o momento após a colisão, né? mvx, né? Menos o negativo do momento antes da colisão, né? Então, se eu somar essas duas quantidades, eu tenho que a variação do momento é dada por 2 vezes a massa vezes o módulo da velocidade na direção x, né? O módulo do momento. Supondo que o número de moléculas por unidade de volume é dado por esse número, né? Número de moléculas sobre o volume, né? Seja uniforme, se a gente traçar um cilindro aqui, né? Nesse sistema, né? Se a gente traçar um cilindro, o número de moléculas no cilindro vai ser o número de moléculas, né, dividido pelo volume do cilindro, isso vezes a área da seção transversal do cilindro vezes a velocidade na direção x dt, certo? Na média, metade dessas moléculas elas estão indo numa direção e a outra metade estão indo no sentido contrário, né? Então, a gente pega essa quantidade aqui, divide por 2, né? E aí a variação do momento linear, né? Ele vai ser dado, a variação do momento linear vai ser igual a essa quantidade aqui, certo? Vezes, de todas as moléculas, vezes a variação do momento linear, certo? Que é essa expressão aqui. Se nós rearranjarmos essa expressão, né? Colocarmos o dt aqui no outro lado, nós cortamos esse 2 com esse 2 aqui, nós ficamos com essa expressão à frente. Beleza. Então, nós temos a taxa de variação da componente x do momento linear, né, dado pela expressão anterior. Essa taxa de variação do momento linear é a força, como vocês sabem lá de Física 1. Ele vai ser n, né, vezes a área, vezes a massa, vezes o módulo da velocidade x ao quadrado, dividido pelo volume, né? A pressão é força sobre área. Então, eu elimino essa área aqui, eu tenho que... Então, aqui a gente vai ser o número de moléculas vezes a massa, vezes a velocidade na direção x ao quadrado, dividido pelo volume. Então, agora a gente vai ver um pouquinho da pressão, né, e energias cinéticas moleculares. Né? O módulo da velocidade das moléculas, ele pode ser escrito dessa forma, né, a velocidade ao quadrado, desse módulo, ele vai ser a soma dos quadrados das componentes da velocidade, tomando a média dessa relação, né, para todas as moléculas. Então, nós temos o módulo, né, da velocidade ao quadrado média, vai ser a soma média das componentes ao quadrado, certo? E com esse modelo, né, não existe nenhuma diferença real entre as direções x, y e z. Logo, eu pego, quer dizer, esses caras aqui, esses três aqui eu vou somar, vão dar 3 vezes, né, 3 vezes as componentes, né, todas são iguais. Isso vai ser a minha velocidade média ao quadrado. E disso eu tiro que uma componente é 1/3, né, da velocidade média ao quadrado. Então, da equação da pressão, né, nós temos que PV, né, vai ser igual a 1/3, né, do número de mols vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado, velocidade média ao quadrado, né? E aí, né, dessa expressão aqui, eu pego o V aqui que está aqui embaixo e passo multiplicando, certo? Então, eu chego nessa expressão aqui, joia? E dessa expressão eu consigo isolar aqui esse termo, que é a minha energia cinética de translacional. Então, isso vai ser 2/3 vezes a energia cinética translacional relativa a essa pressão. Então, eu tenho que a minha pressão vezes o volume, né, vai ser igual a 2/3 da energia cinética translacional. Se eu comparar isso com uma equação
de um gás ideal, então comparo esta equação com esta equação, eu tenho que a minha energia cinética translacional é 3 meios de nRT, né? Isso, agora, se eu quiser para uma única partícula, né, eu faço a energia cinética translacional dividido pelo número de partículas, isso vai ser igual a meio, né, vezes a massa, vezes a velocidade média ao quadrado, isso vai ser igual a 3 meios, né, vezes o número de moles, né, vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura, né, dividido por 2 vezes o número de partículas. Além disso, o número total de moles, né, ele pode ser escrito dessa forma, né, o número de partículas é o número de moles vezes o número de Avogadro. Com isso, eu posso reescrever essa expressão, né, dessa forma, né, que é 3 meios de R sobre o número de Avogadro vezes a temperatura, e essa constante aqui, ela recebe o nome de constante de Boltzmann, né, que é a constante de Boltzmann KB, 1,381 vezes 10 a menos 27 Joule dividido por molécula vezes Kelvin. A energia cinética translacional média da molécula do gás passa a ser, então, dada por 3 meios de kBt, né? Algumas vezes é interessante apresentar a equação dos gases ideais também em função da constante de Boltzmann, né? Reescrevendo a equação dos gases ideais no formato da constante de Boltzmann, a gente tem que PV igual ao número de partículas, kBt, né? E a velocidade quadrática média, então ela vai ser dada por essa expressão. Se eu isolar aqui a velocidade, né, quer dizer, e tirar a raiz quadrada, eu obtenho que a velocidade quadrática média é 3 kBt sobre m, que é a expressão para a velocidade quadrática média. E aí tem um exemplo para a gente resolver. Qual é a energia cinética translacional média de uma molécula de um gás a uma temperatura de 27 graus Celsius, né? Então, soma esse 27 com 273,15, vai dar aproximadamente 300 Kelvin. Então, a temperatura é igual a 300 Kelvin. Então, qual é a energia cinética translacional média de uma molécula de gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius? Se eu voltar aqui nos slides anteriores, eu tenho que a energia cinética translacional, ela é dada por essa expressão aqui, certo? Ou eu posso calcular ela, né, por essa expressão aqui, 3 meios de kBt. Então, vamos usar essa expressão aqui. Então, eu tenho que a energia cinética translacional, então essa é a letra A, energia cinética translacional vai ser igual a 3 meios da constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então, eu tenho que a energia cinética translacional vai ser igual a 3 meios vezes a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin, vezes a temperatura 300 Kelvin. Eu corto Kelvin com Kelvin, minha resposta vai ser dada em Joule. Então, a energia cinética translacional, ela vai ser, eu já fiz essa conta, dá 6,21 vezes 10 a menos 21 joules. Na letra B, ele pede o seguinte: qual é a energia cinética translacional aleatória das moléculas de 1 grama desse gás? De 1 grama desse gás. Então, eu tenho que a energia cinética translacional vai ser igual a 3 meios vezes N RT, né? Eu acho que isso aqui não é 1 grama, não. Isso aqui é 1 mol. Tá? Corrige aqui, por favor. 1 mol. Então, eu tenho, isso aqui vai ser igual a 3 meios vezes 1 mol, vezes a constante dos gases ideais, que é
8,314 Joule dividido por mol vezes Kelvin, vezes a temperatura, que é 300. 300 Kelvin. Corto Kelvin com Kelvin, corto mol com mol, e tenho a minha resposta em Joule. Então, a energia cinética transacional aleatória, ela vai dar 3.740 joules. E na letra C, qual é a velocidade quadrática média das moléculas de oxigênio nessa temperatura? Então, para eu achar essa velocidade quadrática média, né, aqui não é uma massa, porque eu preciso da massa aqui, eu vou precisar calcular a massa. A massa do oxigênio, ela vai ser, eu vou pegar isso numa tabela, né, vai ser 53,1 vezes 10 a menos 24, né, gramas, isso vezes, né, vou multiplicar por 1 quilograma e dividir por 1.000 gramas. Vou cortar grama com grama e vou ter em quilograma. Então, isso aqui vai ser 5,31 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Feito isso, eu consigo calcular a velocidade quadrática média, através da expressão anterior, isso é raiz quadrada de 3 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura dividido pela massa. Né? Então, fazendo essa conta, a gente tem que 3 vezes raiz quadrada, 3 vezes a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23, Joule, dividido por Kelvin, vezes a temperatura, que são 300 Kelvin, dividido pela massa, que é aquele valor calculado ali em cima, 5,31 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Tiro toda a raiz aqui. E aí, a gente vai obter que a velocidade quadrática média, fazendo essa conta, vai dar 484 metros por segundo. Então, já as unidades aqui a gente tem, deixa eu pegar uma outra cor aqui. A gente tem aqui, ó, dentro da raiz, né, Kelvin vai ser cortado com Kelvin, que a gente tem Joule. Joule é quilograma, metro quadrado por segundo quadrado, e aqui embaixo a gente tem quilograma, tá? Quilograma. Eu vou cortar quilograma com quilograma e vou tirar a raiz quadrada de metro quadrado por segundo quadrado, eu vou ficar com metro por segundo. Beleza. Colisões entre moléculas, né? Considerando N moléculas esféricas, né, de raio R e velocidade V, né? Suponho que apenas uma molécula esteja se movendo, então, dentro lá daquele cilindro que a gente pensou, a gente tem apenas uma molécula se movendo, né? Essa molécula tem raio R, e esse cilindro, ele tem um raio 2R, certo? Essa molécula ela pode colidir com qualquer outra molécula que esteja, né, com centro dentro desse raio 2R, né? Você traça um cilindro de raio 2R, que o eixo paralelo à direção de velocidade da molécula. Durante o intervalo de tempo dt, né, a molécula colide com qualquer molécula que esteja dentro do cilindro de raio 2R e comprimento, né, VDT, que é o deslocamento dessa molécula. Então, ela tem, durante um intervalo de tempo dt, ela vai percorrer um volume, né, desse cilindro, um comprimento desse cilindro, de distância VDT. Né? Vão existir N moléculas por volume, né, dentro do cilindro. O volume do cilindro né, o volume do cilindro vai ser 4π, né, vezes R ao quadrado, vezes
vezes a... Então, vai ser a área da seção reta, vezes a distância, né? Isso vezes o número de moléculas por unidade de volume. Se eu passo esse dt aqui dividindo, então eu tenho que o número de colisões por unidade de tempo vai ser igual a 4π r quadrado vezes a velocidade vezes o número de moléculas dividido pelo volume, né? Considerando o movimento simultâneo, né, de todas as moléculas, as colisões são mais frequentes, né, e a gente precisa multiplicar por esse fator raiz de 2, né, que vai aumentar o número de colisões se nós considerarmos todas as moléculas em movimento ao invés de apenas uma, né? E dessa expressão aqui, né, da frequência, a gente pode calcular o que é denominado tempo livre médio. O tempo livre médio, ele vai ser o inverso aqui dessa expressão, né? Então, ele vai ser o volume dividido por 4π raiz de 2, né, r ao quadrado, vezes a velocidade, vezes o número de moléculas. E também a gente pode calcular o livre caminho médio, né? O livre caminho médio vai ser a velocidade das moléculas, né, média, vezes esse tempo livre médio. Então, a gente elimina esse termo da velocidade aqui e fica com o livre caminho médio. Além disso, a gente pode substituir, né, as características por propriedades macroscópicas, utilizando a equação do gás ideal, né, PV igual a N kBT. Então, esse N sobre V aqui a gente substitui e fica com a expressão para o livre caminho médio de kBT dividido por 4π raiz de 2 r quadrado. O R é o diâmetro lá da nossa molécula, vezes a pressão. Né? Se aumentarmos a temperatura mantendo a pressão constante, né, o gás se expande, a distância média entre as moléculas aumenta e o livre caminho médio aumenta. Aumentando a pressão e mantendo a temperatura constante, o gás comprime e o livre caminho médio diminui. Então, aqui nós temos um exemplo, né, estime o livre caminho médio de uma molécula de ar, né, O2, a 17 graus Celsius. Então, aqui, 17 graus Celsius, temperatura, 17 graus Celsius. 17 graus Celsius mais 273, eu vou pôr só 273 e não 273,15. Então, 17 mais 273 para 290 graus, 290 Kelvin, desculpa. E uma atmosfera, né, pressão igual a uma atmosfera. Preciso passar isso para Pascal? Preciso. Então, isso aqui é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, né? Mas o que ele dá? Considere as moléculas esféricas, né, de raio. O raio das moléculas, 2,0 vezes 10 a menos 10 metros. Então, ele quer que estime o livre caminho médio. Então, para calcular o livre caminho médio, eu tenho as expressões anteriores, né, eu posso usar, ele traz para mim pressão, temperatura e raio, então ele traz de acordo com que eu posso usar essa expressão aqui abaixo. Né, então, eu tenho que o livre caminho médio, ele vai ser igual a constante de Boltzmann, vezes a temperatura, né, dividido por 4π, vezes raiz de 2, vezes r quadrado, vezes a pressão. Né? Substituindo esses valores, a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23, a unidade que é Joule por Kelvin, vezes a temperatura, 290 Kelvin. Né? Eu vou cortar aqui Kelvin com Kelvin, dividido por 4π vezes a raiz de 2. O raio aqui está ao quadrado, então é 2 vezes 10 a menos 10 metros elevado ao quadrado, vezes a pressão, 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Vou ter que fazer a conta, que a conta da minha folha está errada. Então, em cima vai ficar 1,38 vezes 10 a menos 23, né, vezes 290. Então, em cima eu vou ficar com 4 vezes 10 a menos 21.
4 vezes 10 a menos 21. Aqui eu vou ficar com Joule. Eu vou abrir essa unidade, é quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. E embaixo aqui, eu vou ficar com 2 vezes 10 a menos 10, né, ao quadrado, vezes raiz de 2, vezes 4, vezes 4, vezes π, vezes... Espera aí que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. 4 vezes π, vezes... Vou abrir o parênteses aqui. 2 vezes 10 a menos 10. Fecho parêntese. Vamos abrir outro parênteses aqui de cá. 2 vezes 10 a menos 10. Fecho parênteses. Elevado ao quadrado. Vezes 1,01 vezes 10 à quinta. Então, embaixo ficou 5,08 vezes 10 a menos 14. Né? Aqui a gente tem metro quadrado, né? E aqui a gente tem Pascal, que é Newton por metro quadrado. Então, ficou só Newton. Newton é quilograma, metro por segundo ao quadrado. Então, eu vou cortar segundo quadrado com segundo ao quadrado, quilograma com quilograma, metro quadrado com metro. A unidade que vai ficar só metro. Então, isso aqui vai ser igual aquele valor lá, 4 vezes 10 a menos 21, né, dividido por 5,08 vezes 10 a menos 14. Isso vai dar 7,87 vezes 10 a menos 8 metros. Pessoal, essa resposta deve estar um pouquinho diferente do livro, porque no livro ele usa 27 graus Celsius, tá? E aqui eu usei 17. Então, essa é a letra A. A letra B, estime o tempo livre médio de uma molécula de oxigênio com uma velocidade. Então, ele dá a velocidade. Letra B, eu sei que o livre caminho médio é a velocidade vezes o tempo livre médio. Né? Deixa eu ver como que ele apresentou aqui. Desse jeito. Então, disso aqui, eu tiro que o tempo livre médio, né, vai ser o livre caminho médio dividido pela velocidade. Então, eu vou dividir isso aqui pela velocidade. Então, vai ser 7,87 vezes 10 a menos 8 metros, né, dividido pela velocidade, 484 metros por segundo. Vou cortar metros com metros, vai ficar segundo. Então, isso aqui dividido por 484. Então, eu tenho que o tempo livre médio é 1,63 vezes 10 a menos 10 segundos. Então, essa é a resposta. Vamos falar um pouquinho de calor específico de um gás, né? Para isso, a gente vai manter o volume desse gás constante, né? Para a gente não se preocupar, por exemplo, quando a gente aquecer o gás, né? Esse gás variar o volume e realizar trabalho, né? Lembrando lá que trabalho é PDV, né? Pressão vezes variação de volume. Então, essa é a situação. Estou falando que ele não realiza trabalho. Então, o calor específico a volume constante. Então, no nosso modelo cinético molecular, a energia molecular consiste apenas na energia cinética transacional das moléculas pontiformes, né, que é essa expressão aqui. Né? Se eu quiser uma variação em um pequeno intervalo de tempo, eu tomo a diferencial, né, da energia vai ser igual a 3 meios vezes o número de moles, a constante dos gases ideais, dt. Né? Pela definição de calor específico, né,
o calor específico a volume constante, a variação, a quantidade de energia de calor que eu aplico, ela vai ser o número de molos vezes o calor específico, nesse caso eu vou manter o volume constante, dt. Então, igualando essas duas expressões, eu saio com que o calor específico a volume constante, ele é dado por 3 meios vezes a constante dos gases ideais. Essa solução, ela explica muito bem, né, gases monatômicos. Né? Se eu fizer as contas aqui, eu obtenho que isso aqui é 12,47 joules. Né? Gases monatômicos, como o hélio, né? Aqui o argônio, eu tenho uma coisa bem próxima, né? 12,47. Mas gases diatômicos e poliatômicos, esse valor não é verdadeiro, certo? Então, eu preciso fazer o cálculo para esses outros gases, né? Então, quando o calor flui para o interior de um gás monoatômico a volume constante, né, toda a energia adicional é usada para aumentar a energia cinética, né, das moléculas translacional, aleatória, dando origem ao aumento de temperatura. Mas quando o gás é diatômico, né, então eu tenho moléculas diatômicas, além da translação, né, nessas moléculas, eu posso ter a vibração, certo? E a rotação dessas moléculas. Então, eu preciso considerar energia rotacional e energia do movimento de vibração dessas moléculas diatômicas ou poliatômicas, né? Com isso, o gás poliatômico tem um calor específico maior que um gás monatômico, tá certo? Então, eu posso usar o princípio da equipartição de energia, né, que é esse princípio aqui, que fala o seguinte, que cada componente, né, da velocidade, linear ou angular, né, é um grau de liberdade, né, e cada componente ou cada grau de liberdade possui, em média, uma energia cinética associada dado por meio de kBt, certo? Então, por exemplo, se a gente tem um gás monoatômico, quais são os graus de liberdade que ele tem? Ele tem as velocidades na direção x, y e z. Então, ele tem 3 graus de liberdade. Então, a energia cinética vai ser 3 meios de kBt, certo? E para um gás diatômico? O gás diatômico, a gente tem esses 3 graus de liberdade, além disso, tem mais 2 graus de rotação, né? Liberdade de rotação. Então, nós temos 5 graus de liberdade. Com 5 graus de liberdade, a energia cinética ela vai ser dada por 5 meios de kBt, né? E a energia cinética total, a gente precisa multiplicar pelo número de modos, então a gente tem que a energia cinética total vai ser N vezes o número de Avogadro, né, para ter moléculas, 5 meios de kBt. Ou 5 meios de nRT. Comparando lá com a equação do calor específico, essa equação aqui, né, nós saímos que o calor específico para uma molécula diatômica, né, é 5 meios de RT. Né, fazendo essa conta, 5 meios de RT vai bater com os valores das moléculas diatômicas, aproximadamente 20, né, joule por mol vezes Kelvin. Vamos falar um pouquinho sobre o calor específico, né? Considere um cristal, em sólidos agora, né? Então, nós vamos considerar um cristal aqui, como está ilustrado aqui nessa figura, certo? São átomos, né, com as interações aqui interatômicas, né, de atração e repulsão, então a gente pode considerar como osciladores, né, harmônicos simples, né? Cada átomo apresenta uma energia cinética média de 3 meios de kBt, né? E uma energia potencial, né, que é igual a 3 meios de kBt, né, potencial elástico aqui entre as amôlas. Né? Com isso, um cristal de N átomos, ou N mols, né, sua energia total vai ser a soma, né, desses 3 meios de kBt mais 3 meios de nRT. Desculpa, 3 meios de kBt devido à energia cinética e 3 meios de kBt devido à energia potencial. Então, isso vai dar 3N kBt, ou 3nRT. Né? E o calor específico, a volume constante para um sólido, vai ser igual a 3R. Né? Essa regra, né, o calor específico a volume constante, é chamada regra de Dulong-Petit, certo? E ela descreve
muito bem, né, esses sólidos em altas temperaturas, né, valores de alta temperatura. Aqui a gente tem um gráfico, né, para esses sólidos, né. Então aqui, por exemplo, o chumbo acima de 200 Kelvin é descrito muito bem, o alumínio acima de 400, né, 500 Kelvin é descrito muito bem, e os outros não são descritos. Esse é um modelo empírico, né, um modelo bem simplificado, que não faz muitas considerações, né. Então, em baixas temperaturas, o calor específico da maioria dos sólidos diminui quando a temperatura diminui. Pela mesma razão, os graus de liberdade das vibrações das moléculas são congelados em baixas temperaturas, né. Em temperaturas elevadas, o princípio de equiparação se aplica, né, como foi visto aqui, e o calor específico é igual a 3R. Mas nessa região de baixa temperatura existem outros modelos, né, que vão envolver mecânica estatística e mecânica quântica, né, que irão considerar outras regras aqui, né, e a gente vai conseguir descrever isso aqui em menor temperatura. Mas isso não é o foco desse curso, né, isso vai ser um curso para frente de mecânica quântica, mecânica estatística, vocês vão ter mais informações sobre esse modelo. Vamos falar um pouquinho sobre as fases da matéria, né? Aqui nós temos um diagrama PV, né, pressão no PT, né, pressão por temperatura, né, eu acredito que seja para a água, né? Cada fase se é estável em certos intervalos de temperatura, então, por exemplo, alguns intervalos de temperatura têm fases estáveis, né? A transição de fase para outra geralmente ocorre quando existem condições de equilíbrio de fase, né, entre as fases, e para uma dada pressão, isso ocorre somente em uma temperatura específica. No diagrama de fase existe apenas uma única fase em cada ponto, né, exceto por essas regiões de transição aqui, essas linhas contínuas, certo? Existe aqui o ponto crítico, né, no qual a parte líquida, né, da fase e a parte de vapor, elas se confundem, né, os parâmetros. Então, no ponto crítico, especificamente, o vapor e líquido crítico de uma matéria, a partir do qual a distinção entre fase líquida e gasosa não existe, né? Então, aqui para frente não tem mais nada sendo descrito, o que é líquido, o que é gás. Conforme aproximamos desse ponto crítico, as diferenças entre as propriedades físicas da fase líquida e da fase vapor vão se tornando cada vez menores, né? No ponto crítico, elas se anulam e desaparece a distinção entre líquido e vapor. Então, esse é um diagrama PV, aqui é um diagrama PVT, né? Pressão, volume e temperatura, né? Nesse diagrama PVT, aqui a gente tem a projeção, né, da parte PT, né? E aqui a gente tem a projeção da parte PV. Aqui são essas temperaturas, T1, T2, T3, T4, são isotermas, né? Então, a gente tem o comportamento do gás, do material aqui em isotermas, né? Nessa direção aqui, A, B, C, D, E, F, nós temos uma variação à pressão constante, né? Então, entre o ponto B e C, ele é sólido, ele faz uma transição aqui, né, entre B e C. Aqui, entre C e D, ele é líquido, certo? Entre D e E, líquido, né? E entre E e F, ele está no formato de gás. Nós temos outros caminhos aqui que precisam ser bem estudados. Então, aqui nessa isoterma T2 aqui, eu tenho entre G e H vapor, né? Continuo vapor aqui, de F até K, isso eu acho que isso é uma JK, é líquido, né? Aqui eu passo de K para L sólido até M. Então, eu tenho transições aqui nessa superfície PVT, que é uma forma interessante de se estudar o comportamento, né, de um material. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais e abraço.